Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a emergência dos direitos humanos, a importância dos direitos humanos. E para isso nós convidamos Jaime Benvenuto, que é professor da UFPE e coordenador, né, do mestrado em Direitos Humanos, o programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE, que está aí aniversariando este ano. Seja bem-vindo, professor Jaime. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de iniciar perguntando a você por que algumas pessoas têm uma visão que a gente considera assim tão estreita dos direitos humanos, como o defensor de bandido, né? E ainda mais parece que nos últimos anos, aí com esse governo que nós temos, esse discurso parece que ficou mais acirrado, né? E a própria visão, a posição desse governo, né? Com relação aos direitos humanos. Gostaria que você comentasse um pouco. Então, eu acho que isso não é novo, né? Isso está potencializado, sem nenhuma dúvida, como você falou, a partir do momento que a gente tem um governo que, e antes disso, uma candidatura que era contrária aos direitos humanos, um governo que é claramente contrário aos direitos humanos. Então, isso se potencializa, mas eu acho que isso está na sociedade há muito tempo e é muito provável que seja algo relacionado a uma visão autoritária do mundo. O Brasil, os setores do Brasil não passaram pelo iluminismo, né? Os direitos humanos são uma das contribuições do iluminismo para o mundo. Então, eles acham, na realidade, a meu ver, que direitos humanos existem apenas para eles. Direitos humanos só tem sentido falar em direitos humanos para eles, mas direitos humanos para todo o mundo, para todas as pessoas, sobretudo para essas pessoas que nós entendemos como sendo vulneráveis, né? Ou seja, estamos falando dos grupos vulneráveis, das mulheres, aquelas mulheres que não estão empoderadas, dos negros, dos quilombolas, dos índios, dos homossexuais. Então, quer dizer, essas pessoas, para eles, em primeiro lugar, não têm direitos. E aí tem uma vinculação dos tempos atuais de tudo isso como se fosse comunismo, como se fosse socialismo e comunismo, ou seja, falar em direitos iguais para todos é algo que é vinculado ao comunismo. E tem pessoas que embarcam nisso, né? Agora, eu acho que isso está presente na sociedade há muito tempo. Eu sempre lembro de um evento que aconteceu algumas décadas atrás, que é aquela chacina de Matupá, né? Porque na época, eu lembro disso porque na época eu trabalhava diretamente com direitos humanos, trabalhava como militante de direitos humanos, e realmente me chocou o fato de que, enfim, bom, não sei se todo mundo lembra, mas Matupá foi uma chacina que aconteceu nessa cidade de Matupá, no Mato Grosso, e dois ou três homens que praticavam um crime, praticavam um furto dentro de uma casa, um roubo, pode-se dizer também. Enfim, talvez não, como é no ambiente privado, então tudo bem que seja entendido como roubo. Bom, eles foram queimados, eles foram tocaram fogo nele, as pessoas que os prenderam tocaram fogo nele, e isso foi filmado, né? E parte da população, parte das pessoas compravam essa fita, esse CD, acho que era um DVD, compravam ele para poder ver, para se deliciar com esse tipo de coisa. Ou seja, tem pessoas que entendem os direitos humanos como sendo aquilo lá, né? Ou seja, os direitos humanos dos outros. E como é também muito comum
dos debates a respeito do tema, as pessoas perguntarem, por exemplo, e os direitos humanos? Os direitos humanos como se fosse algo externo, né, a nós, como se fosse algo que não nos diz respeito, que não diz respeito a todos, é algo que está lá. Né? Então, isso também, em parte, eu acho que é desconhecimento, é desinformação, mas, em parte, também é uma visão autoritária do mundo. Né? Acho que tem muitos autores que fizeram pesquisas sobre autoritarismo, sobre, enfim, ausência de direitos humanos, e acho que as respostas são muito aproximadas, ou seja, temos pessoas ou uma parcela da população que não se deixou tocar pelo que a gente pode entender como sendo os valores do iluminismo, e eles são contra isso. Eles são contra porque são contra que todo mundo tenha acesso a determinados direitos. Eles são contra os direitos humanos porque só veem direitos como sendo algo que lhes cabe, mas não a todos. Infelizmente, né? Essa perda de uma consciência, até uma dimensão do que é um ser humano, né? Professor Jaime, nessa perspectiva, quais as pautas principais ou o leque de pautas que entraria dentro dos direitos humanos? Eu sei que tem muitas coisas, né? Mas tem gente que trabalha até questões ambientais, né? Outros tipos, mas que você vê assim também como hoje como mais também importante até em função também do Brasil. Então, eu sou alguém que acredita no princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, então eu acho que todas as pautas elas são legítimas, elas são necessárias. Agora, num país como o Brasil, a gente acabou de falar de uma tradição que é uma tradição autoritária. O Brasil tem uma tradição que talvez seja mais presente na nossa realidade do que em outras realidades de outros países. O Brasil tem uma tradição autoritária, uma tradição militarista também. Então, tem algumas pautas que talvez sejam mais importantes para o Brasil do que para outros países. E eu acho que essa questão da educação, ela tem uma importância maior, porque é aí que a gente encontra uma raiz muito limitadora dos direitos humanos. Ou seja, se uma parte da população entende que os direitos humanos só existem para elas, se uma parte da população considerável entende que os direitos humanos não têm plausibilidade, não tem plausibilidade não por conta das críticas que a gente vê no campo democrático, né? O campo democrático tem sim pessoas que fazem críticas aos direitos humanos, mas não é nesse sentido, é muito mais na raiz, ou seja, no sentido de que não todas as pessoas devem ter direitos, e só algumas, só aquelas que sempre tiveram, só elas, no caso, só elas, né? Então, por exemplo, o jovem do sexo masculino que hoje se sente muito ameaçado pela Lei Maria da Penha, é o jovem que se sente ameaçado pelos direitos que vêm sendo alcançados pelas mulheres. Eu acho que aí está uma necessidade, que é a necessidade de uma educação para que as pessoas entendam que não só elas têm direitos. Parece algo tão básico, parece algo tão que deveria já ter sido superado, mas pelo jeito não. Né? Se tem uma parcela tão grande, eu pelo menos há 4 anos atrás, na eleição para presidente de 2018, encontrei várias pessoas, vários jovens, né, com medo da Lei Maria da Penha, com medo dos direitos da mulher e querendo na realidade, finalmente, felizmente também, esse mundo não foi alcançado por eles, né? Porque apesar dos retrocessos todos, mas em matéria de direitos da mulher, claro, tem um certo retrocesso, mas não se chegou àquilo que eles queriam, porque eles queriam, lamentavelmente, era a retirada completa dos direitos da mulher. Eram contrários à Lei Maria da Penha, queriam o arquivamento,
enfim, que a lei deixasse de existir. É muito triste a gente ter que lidar com uma situação dessas, que é ter pessoas jovens, homens jovens, não estou falando de homens na faixa dos 20 anos naquela época, e que queriam, né, simplesmente a retirada de direitos das mulheres, por conta de uma visão tosca, por conta de uma visão antiga, ultrapassada, né, e que por isso precisa ser trabalhada em termos de educação. Eu acho que a educação, então, é um elemento essencial para um país como o Brasil. Certo. E como você vê em termos do setor dos direitos humanos do governo federal? Porque a gente vê, por exemplo, no meio ambiente, né, a gente teve aí ministros que vieram para desregulamentar, né, na economia também, na educação, para contrárias à própria educação pública, né, nas universidades, né. Há esse problema também de um governo que tem ministros contra a própria área, isso se aplicaria aos direitos humanos também? Não. Então, há um negacionismo, né? Um negacionismo que é generalizado em relação à vacina, mas em relação ao meio ambiente, em relação à violência, ou seja, tudo é uma visão negacionista, que é típica também do militarismo, né? É típica do regime militar, dos regimes militares, do militarismo. Eles é típica dessa visão autoritária, negar a realidade, negar que há problemas, né? E simplesmente trabalhar com uma perspectiva da conservação de valores, valores que eles entendem como sendo únicos, como sendo verdadeiros, como sendo universais, intocáveis, né? Ou seja, é uma visão que a gente no direito entende como sendo justnaturalista ou naturalista, né, que eles têm, e é isso que impede ou dificulta os avanços em matéria de direitos humanos, porque uma parcela da população não foi tocada por essas questões. Certo, muito importante esse tema, né? Ainda mais em vista do que a gente tem vivido no Brasil, já historicamente, como o professor já me falou, mas também de uma forma muito acirrada, né? Parece que muitas coisas, muitos demônios vieram à tona nos últimos tempos ali. A gente tem que continuar essa conversa, mas vamos fazendo agora um pequeno intervalo e logo, logo a gente conversa com o Jaime Benvenuto, professor da UFPE e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos. Já, já voltamos. Estamos de volta conversando hoje sobre a emergência, tanto no sentido de algo, de uma emergência, né, de algo que precisa muito urgentemente, mas também como surgimento, né, dos direitos humanos, com Jaime Benvenuto, que é professor e coordenador do mestrado em Direitos Humanos da UFPE. E eu gostaria de passar para ele e perguntar sobre essa dimensão essencial dos direitos humanos, por que é algo tão necessário, tão importante, e em função também dessas pautas que ele trouxe anteriormente no primeiro bloco. Então, eu não gosto muito da expressão essencial em relação a direitos humanos, por conta de ter uma vinculação, essa ideia, né, da essencialidade, tem uma ideia, tem uma vinculação muito grande com as visões universalistas e naturalistas, essa coisa. Eu entendo, sim, que os direitos humanos são importantes, mas eu entendo os direitos humanos como uma construção histórica, não em função de uma essencialidade, de uma... eu acho que eles são situados historicamente em 250, 300 anos para cá, é quando realmente setores da sociedade em diversas partes do mundo, mas sobretudo na Europa, vieram chamando a atenção para a importância, né, de que o humano viesse a ser qualificado, viesse a ser protegido, né? Então, eu tenho esse entendimento, um entendimento de que os direitos humanos são situados historicamente, de que cabe a nós darmos importância aos direitos humanos. E direitos humanos, para mim, portanto, tem a ver com essa discussão que se faz na sociedade em torno do que são direitos humanos.
E eu acho que cada sociedade pode encontrar suas respostas, né, em relação ao que deve ser entendido como sendo direitos humanos. E, claro, no plano internacional, temos que ter certos acordos, como temos tido, com relação ao que deve ser protegido como sendo direitos humanos. Eu digo isso porque, em certas sociedades, por exemplo, o aborto será visto como algo anti-direitos humanos. Em outras sociedades, será visto como um direito humano. Eu acho que é assim. Acho que direitos humanos não tem que ser necessariamente uma única coisa, né? São as sociedades que, historicamente, decidem o que são direitos humanos. Certo. E um pouco da história desse surgimento dos direitos humanos e da própria luta, né? Você falou antes também da importância da militância, né, no primeiro bloco, e esse surgimento. O surgimento dos direitos humanos, bom, num sentido mais geral, eu acho que é isso. Ou seja, a gente tem você pode situar historicamente nesse momento do iluminismo. Em cada país tem a sua história. Eu acho que no Brasil, claro, se poderia falar em direitos humanos antes da Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que é depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai poder realmente falar que há movimentos, sobretudo a partir dos anos 50, 60, quando existe, inclusive, uma literatura que mostra o surgimento de movimentos sociais, muitos deles relacionados ainda à Igreja Católica, né, e outros não ligados à religião nenhuma. E isso vai crescendo, vai tendo significado, porque é assim que direitos humanos têm sentido, né? Aliás, aí eu faço uma certa relação com o Programa de Direitos Humanos, né? O Programa de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, no meu entender, o grande diferencial dele em relação a outros programas é justamente essa vinculação que se tem com a inserção social. Esse programa, por exemplo, que você tem já há alguns anos, a gente pode entender como, e ele é um elemento de inserção social. Ou seja, por ele nós chegamos a outras pessoas, chegamos a pessoas que, com o trabalho feito em universidade, nós não chegaríamos. Então, a inserção social, que a gente pode entender como uma certa relação com a militância, portanto, é essencial na definição das pautas, na definição das estratégias, na definição do que nós podemos entender como sendo direitos humanos. Então, dos anos 50, 60 para cá, sobretudo dos anos 60 para cá, nós temos o que a gente pode chamar realmente de movimentos, não só um movimento nacional de direitos humanos enquanto uma instituição, mas movimentos de direitos humanos, ou seja, setores organizados de mulheres, de negros, de indígenas, de quilombolas, de tantos outros grupos que buscam dar significado às suas lutas. É aí que a gente tem o que a gente pode chamar de uma emergência de direitos humanos. Certo. E falando no programa, né, de pós-graduação em Direitos Humanos, como é que você vê essa inserção e essa produção também, e as pessoas, né, os alunos, principalmente, que passaram até o momento, por esse programa, né? Eles estão inseridos, eles fazem parte de instituições, ou se tornam professores, como é que é essa capilaridade? Então, nós temos um programa que está fazendo 10 anos, né? E esse programa, eu diria que ele tem algumas particularidades em relação a outros programas, não só programas de direitos humanos, mas programas de pós-graduação. Em primeiro lugar, é um programa interdisciplinar. Eu acho que a gente deve valorizar muito essa interdisciplinaridade do programa, porque é com ela que nós chegamos a vários conhecimentos, né? Ou seja, se a gente tivesse um programa apenas vinculado a uma área do conhecimento, se fosse ela filosofia, direito, pedagogia, letras, o que fosse, a gente teria uma orientação apenas em torno do que são direitos humanos. E como nós temos professores que vêm de diversas áreas, da filosofia, da sociologia, do direito, de letras,
até de medicina, né, saúde, enfim, nós temos de artes, de comunicação, enfim, são vários os campos enfim, nós temos professores, temos alunos também, embora não, a grande maioria ainda seja do direito, mas a partir do momento que a gente tenha pesquisas cada vez mais qualificadas em várias áreas do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar, a gente tem a capacidade de trazer candidatos, alunos de outros lugares, de outros campos do conhecimento. Então, acho que esse é um grande elemento que é forte, né, do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE. Nisso, a gente se distingue de outros programas de direitos humanos e de outros programas de pós-graduação. Também é importante falar que a gente tem uma capacidade, uma busca, né, por participar do programa, um interesse relacionado ao programa muito grande. E nisso também a gente se distingue em relação a outros programas, né? Tem programas muito bem avaliados, programas com um significado muito grande, tanto quanto o nosso, mas que não tem essa demanda tão grande a todos os anos. Nós temos em torno de 200 candidatos, praticamente todos os anos, né? E isso é algo também que dá significado ao nosso programa. E aí vem aquilo que você mencionou, que é a contribuição do programa, né? Então, nós temos, eu acho que o programa vem se vocacionando, isso acontece com todos os programas. Tem programas que trabalham mais com segurança pública, tem programas que trabalham mais com... Isso vai depender da realidade local, da demanda dos alunos, das necessidades do lugar. E no nosso caso, parece que nós temos uma demanda muito grande em torno da questão da educação em direitos humanos. Isso se reflete numa das linhas de pesquisa, e o outro campo, que é gênero e relações raciais, né? Os movimentos sociais também, a relação que direitos humanos têm com movimentos sociais. Então, esses dois grandes temas, a educação, democracia, cidadania, do outro lado, gênero, relações raciais e movimentos sociais, digamos que são a cara do nosso programa, e eles refletem também essa nossa produção. É claro que nós temos também trabalhos em outras áreas, como, por exemplo, em segurança pública, que é algo que também comporta muitos estudos em matéria de direitos humanos. Temos trabalhos na área, por exemplo, dos fundamentos dos direitos humanos. Eu lembro de alguns trabalhos nessa área muito importantes, contribuições realmente muito significativas, mas parece que aquilo que nós temos hoje, pelo menos, contribuído para a sociedade é nesses dois campos, a educação e em relação a um mundo democrático, educação em direitos humanos e democracia, cidadania, e, do outro lado, gênero, raça e movimentos sociais. Muito bom. Eu posso também dar o meu próprio testemunho da disciplina que nós criamos, né, no mestrado, junto com o professor Arthur Stanford e a professora Maria José de Luna, né, que trabalha a justiça restaurativa, mediação de conflitos, CNV, como ela foi significativa desde o ano de 2013 ali, para a formação, principalmente do sistema de justiça em Pernambuco, a implantação dos projetos de justiça restaurativa, e quantos outros ali dos colegas também na área de educação, na área de gênero, isso como o professor falou, quanta inserção que o programa teve, continua tendo, né? Sobre isso, eu poderia passar também os contatos, professor Jaime, do site, o contato para que as pessoas possam conhecer, alguém que queira, né, procurar o programa, ou... Então, para encontrar o programa, é procurar em ppgdh, UFPE, e aí se encontra com facilidade. O e-mail é ppgdh@ufpe.br, né? E, enfim, a gente está aí à disposição para poder recepcionar pessoas que tenham interesse em matéria de direitos humanos.
E, enfim, a gente tem uma importância também muito grande do programa, que quem procura o programa não é apenas gente do nosso local, né, da cidade do Recife, mas o estado todo de Pernambuco, outros estados da região Nordeste, até de fora da região Nordeste, a gente tem tido alunos, e isso também demonstra essa importância que o programa vem tendo nesses 10 anos. Essa área que você falou é super importante, eu vejo como algo que está relacionado à educação em direitos humanos, né, que é da justiça restaurativa, e com uma vinculação muito grande com a inserção social. Ou seja, a gente não teria essa força no campo da inserção social se não fosse essa perspectiva da educação, incluindo a justiça restaurativa. É uma questão que tem demandado muito interesse da sociedade local e nacional. Beleza, então podem procurar, né, na página ou da UFPE, né, PPGDH, Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, né, podem procurar as redes sociais também do programa, né, temos ali para o professor Jaime também, os outros demais colegas, e agradecemos muito, então, a presença do professor Jaime Benvenuto, coordenador do PPGDH da UFPE, conversando sobre esse tema da emergência, da importância dos direitos humanos hoje e celebrando também os 10 anos do aniversário do programa de mestrado da UFPE. Obrigado, professor Jaime, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.